questão muito direta, é uma questão realmente de esquentar os motores aí, ela é bem direta. 2019/1, duas linhas, ó. Quantos anagramas podem ser formados a partir das letras da palavra Buriti? Simples assim. Primeira coisa que tem que saber, anagramas caem muito. O que são anagramas? Anagramas são palavras, vou colocar entre aspas, porque às vezes nem elas não precisam necessariamente ter sentido na sua língua, né? São palavras que serão sequências de letras formadas pelo embaralhamento, mesmo que é uma palavra meio informal, vou colocar entre aspas, embaralhamento, ou troca de posição das letras de uma palavra original. Vou colocar aqui. Uma palavra inicial. Você dá uma palavra inicial e você pode formar outras, no seu ter sentido, embaralhando as letras, tá? Então, a única coisa que eu posso fazer é mudar a ordem, né? Eu só posso mudar a ordem das letras, aí eu não posso colocar uma palavra, por exemplo, aqui vai ser a palavra Buriti. Eu não posso pegar a letra A e colocar no embaralhamento. Não posso colocar a letra A no embaralhamento porque Buriti não tem a letra A. Eu só posso trocar a ordem dos elementos. Então, se trata de uma permutação. Tá? Uma permutação, nesse caso, com repetição, porque vocês vão perceber que a letra I em Buriti repete duas vezes. Tá? Então, permutação especificamente, com repetição ou a simples, que não tem repetição, quando que você usa? Quando apenas a ordem importa. Tá? Quando a natureza, a gente fala em ordem e natureza, tá certo? Ordem e natureza. Quando a ordem, só a ordem importa, só posso trocar a posição, é uma permutação. Quando a gente falar que a natureza importa, significa que você pode tirar uma letra, colocar outra, por exemplo, tirar um elemento daquele grupo e colocar um que estava de fora, que não pertencia, e aí você tem um outro fenômeno, tem uma outra situação, tem um outro caso daquele fenômeno que você está estudando, que pode ter várias possibilidades. Surge uma possibilidade nova, diferente das demais, quando você troca uma letra. Ou tira um elemento e coloca outro. No caso do anagrama, não tem como você colocar outro, porque o anagrama implica que você só pode pegar as letras daquela palavra e embaralhar. Você não pode colocar uma letra de fora que não estava naquela palavra. Portanto, você está proibida de alterar a natureza dos elementos. Você só tem a permissão de alterar a ordem. Então, apenas a ordem importa. Mas, na verdade, é que você não pode alterar a natureza. Só a ordem pode ser alterada, melhor falando. Tá? E qual é a equação da permutação com repetição? A permutação de n elementos com repetição de alfa, coloca aqui alfa, beta, gama e assim por diante, porque eu posso ter diversos elementos que se repetem, vai ficar igual a o fatorial de n, que é a quantidade total de elementos ali que você está embaralhando, dividido pelo fatorial de alfa, que seria quantas vezes repete um determinado elemento, vezes o fatorial de beta, quantas vezes repete um outro determinado elemento, de gama e assim por diante. Aplicando nessa questão, eu vou ter o quê? A permutação, Buriti tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. A permutação de 6 com a repetição só da letra I. Então, você coloca um 2 aqui, porque o único elemento que se repete é a letra I, e ele se repete duas vezes, né? Tem duas letras I. Aplicando a equação, é o fatorial de n, que é o 6, dividido pelo produto dos fatoriais que aparece aqui em cima, como aparece apenas 1, então eu coloco só o 2. Então, desenvolva aqui o fatorial, né? Você vai multiplicando pelo seu antecessor, 6, 5, 4, poderia ir até o 1, né? Ele pararia no 1 se fosse até o fim, para assumir o ponto de exclamação, que indica aqui o fatorial, né? Mas eu vou parar no 2, se eu paro antes, se eu vou até o 1, não preciso pôr exclamação à direita. Se eu paro antes do 1, eu tenho que parar e colocar a exclamação ali. Mas por quê, professor? Por que você parou no 2 fatorial? Por simples técnica algébrica para simplificar. Né? Eu vi que tinha um 2 fatorial embaixo, então eu desenvolvi o maior, porque você sempre tem que, quando você desenvolve fatorial, sempre vai reduzindo o valor, vai sempre reduzindo os números. Então vai ficando 6, 5, 4, 3, 2, né? Poderia ir até 1, mas eu parei no 2, porque aqui teria o fatorial. Finalizando aqui, então agora é fazer continha. Eu acho mais legal fazer o 5 vezes 4, porque 20 é um número fácil de multiplicar, né? E faz o 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 20, multiplicar por 20, basta multiplicar por 2 e em seguida por 10. 18 vezes 2,
36. Vezes 10, 360. Fim. 360 anagramas são permitidos aí para a palavra Buriti. Então, fica o gabarito da letra C de casa e vamos para a próxima.